Segunda Reis, capítulo 3, versículo 1. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou 12 anos. Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que seu pai tinha erguido para adoração. Contudo, os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos, e pagava 100.000 cordeiros, e a lã de 100.000 carneiros, como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel. Depois mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Ele prontamente replicou: sim, eu irei. Estarei ao teu lado, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos de guerra juntos aos teus. Indagou: por qual caminho haveremos de subir? Ao que Jorão orientou: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram, e depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós! Será que o Senhor reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta de Deus, para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Deus. Em seguida, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Só para a gente continuar, eles estão aqui nessa situação que nós lemos, e aí eles estão passando por esse momento de necessidade, onde eles estão perdidos e sem provisão. E aí o rei Josafá então indaga: será que não tem nenhum profeta aqui que nos possa dar uma palavra? Eles precisavam de água, eles precisavam de suprimento, fisicamente. Mas Josafá, como alguém que era fiel ao Senhor, ele entendia: não, nós não precisamos de água, nós não precisamos de saber para onde nós vamos, nós precisamos de uma palavra. Aí o texto diz que eles vão então atrás de Eliseu, versículo 13. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vá consultar os profetas do teu pai e os videntes de tua mãe, Acabe e Jezabel. Entretanto, o rei de Israel contestou: não, é que o Senhor reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ou seja, o rei já perdeu a fé, né? Falou: nós vamos morrer todo mundo, Deus nos tirou de lá, nos trouxe aqui, nos reuniu para morrermos. Entenda o seguinte: ele era rei do povo de Deus, mas ele não estava alinhado com os propósitos de Deus. Quando Israel se divide, isso você precisa entender, quando Israel se divide em 2 reinos, historicamente tem a ver com o pecado de Davi, toda a consequência de Salomão, mas profeticamente aponta para a igreja.
existem duas igrejas no mundo. Uma igreja que está buscando a Deus, buscando uma palavra, buscando um direcionamento. Enquanto existe outra igreja, que também é o povo de Deus, mas que está vivendo segundo o pensamento humano, segundo os desejos naturais, segundo as vontades naturais. Essa é a realidade do povo. Agora, duas igrejas que agora se reúnem com uma necessidade. Nós precisamos de água. E água fala do liberar de Deus, do liberar da palavra, do liberar do Espírito. Amém? Aí eles vão até o profeta, e o profeta vira para o rei de Israel e diz: olha, você não é o cara que adorava a Baal, você não é o cara que abandonou Deus para seguir a mentalidade do seu pai e dos seus antepassados, vá buscá-los. Você não vive de festa, você não vive de estrutura, procura nisso. O que isso mostra? Isso está mostrando para nós os últimos dias, onde Deus prometeu que derramaria sede na terra, fome na terra, mas não por comida, nem por bebida, mas pela palavra. Agora Eliseu está dizendo: você não está baseado nas coisas humanas, que as coisas humanas te sustentem. Aí ele falou: já que é assim, nós vamos todos morrer. Por quê? Porque nós reconhecemos que as coisas desse mundo não vão nos dar direção, nós vamos morrer. Por mais que nos deu sucesso, nos deu fama, nos deu influência, mas não pode resolver o nosso problema. Agora, olha a resposta de Eliseu, versículo 14, quando ele diz que ia todo mundo morrer. Ao que Eliseu retrucou: juro pelo Senhor, o nome do Senhor dos deuses dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, que seguiu os padrões de Deus, que vivia a vontade de Deus, eu não te daria a menor atenção. Que bênção, né? O profeta falou: você não serve porque você simplesmente negligenciou o padrão de Deus, mas por causa desse, que estava escondido, que estava guardado, e que se manteve fiel, eu vou liberar uma palavra para vocês. Aí ele diz: nem te daria atenção, nem sequer olharia no teu rosto. No entanto, traz-me agora um tocador de harpa, ou um tangedor. Isso fala da restauração da adoração. Deus vai restaurar a adoração, vai sair do show, e nós vamos voltar à essência da adoração. Traga-me um tocador de harpa, um tangedor. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa em adoração ao Senhor, a mão do Eterno veio sobre Eliseu. É bom a mão de Deus vir sobre nós, amém? Por falar, a mão de Deus vai pesar no ser, parece que é ruim, né? Não, é bom. Está escrito aí que a mão do Senhor veio e ele profetizou. A mão do Senhor virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aí ele diz: então lhe ordenou, assim diz o Senhor: cavai muitos poços nesse vale. Cavai muitos poços. Preste atenção, eles estão no deserto, não está em tempo de chuva, e eles precisam de água. Eles já estão há 7 dias caminhando sem água. E agora Eliseu diz: agora vai para o sol e vai cavar. Vai lá suar, vai lá se esforçar. Não faz sentido, né? Nós já estamos cansados. Se nós cavar, nós vamos perder energia, nós vamos morrer. Mas eles estão debaixo de uma palavra. Cavai poços nesse vale, porquanto assim fala o Senhor: eis que não sentireis vento, nem vereis chuva. Que coisa, né? Todavia, esse vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede
de todo o vosso rebanho e dos vossos animais de carga. Preste atenção nas palavras de Eliseu. Cavem poços, mas não se preocupe, vocês não vão sentir nada, vocês não vão ver nada, mas Deus vai fazer. Entenda o seguinte: o que Deus está dizendo para o povo é: vocês não precisam sentir, vocês não precisam ver, vocês precisam de uma palavra. O povo estava cansado, e parece que agora Deus vai cansá-los ainda mais. Mas na verdade o que Deus está dizendo é: espere em mim. Esperar em Deus não é passividade. Esperar em Deus é trabalhar, mas trabalhar debaixo de uma palavra. Nós estamos esperando em Deus por um grande mover. Estamos esperando em Deus por um grande avivamento. Mas estamos meio passivos, não é? Deitado em berço esplêndido, aleluia. O gigante dormiu. Mas é hora do gigante acordar. Vou dar um amém para você, porque eu preciso dessa palavra. Amém, pastor, em nome de Jesus, estamos juntos. Glória a Deus. Obrigado, irmão, pela sua fé. Preste atenção. Nós precisamos, a partir de hoje, nos posicionar em Deus. É isso que Deus vem falando comigo há algumas semanas. E hoje eu tenho clareza do que Ele quer de nós. Agora, olha o que Deus disse para o povo: cave poços no deserto. Cave poços no deserto. Só que Ele diz: vocês não vão sentir o vento, vocês não vão ver chuva, mas vai acontecer. Você está lendo isso comigo? Vocês não vão sentir nada, vocês não vão ver nada, mas vai acontecer. Aí Ele diz: e o que virá será bom, água boa. Por quê? Porque eles estão no deserto. Obviamente, se vier água, vai vir água barrenta, vai vir água suja. Mas Ele diz: vai vir água boa. É só por um milagre isso acontecer. Então o que Deus está dizendo aqui para o profeta, para o povo, e está trazendo isso para nós? Parece que nada vai acontecer, e se acontecer vai dar trabalho, mas é água boa. Não é sobre, lembra dos discípulos, não é sobre inteligência, não é sobre capacidade, mas é sobre uma palavra. Aí Ele diz: a água vai vir e vai ser água boa, e vocês vão saciar a vossa sede, e a sede dos vossos rebanhos, e a sede dos vossos animais. 3 coisas, Ele disse: vocês vão saciar a si mesmos, os seus rebanhos. Para que servia o rebanho? Provisão. E para que serviam os animais de carga? Para sustento, para levar aquilo que eles precisavam. O que Deus está dizendo? Vocês vão receber para vocês, espiritualmente, vocês vão receber para vocês, financeiramente, materialmente, e vocês vão receber para vocês, como um todo. Você precisa pegar essa palavra, irmão. Por isso você tem que voltar lá para Gênesis, ó. É Gênesis, janeiro, né? Gênesis. Você tem que voltar lá para janeiro, para ouvir as pregações de fé, porque você precisa ter fé nesses dias. Deus vai liberar água boa, para nos fortalecer espiritualmente, para nos prosperar materialmente, e para nos fazer crescer como coletivo, como um povo. Amém? Mas olha o que Ele diz no versículo seguinte, 18: mas isto é ainda pouco aos olhos do Senhor.
pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Quem é os moabitas? O inimigo. O que Deus está dizendo? Eu não apenas vou saciar vocês, prover vocês sentirem gostoso, né? E fazer uma comunidade de gente gostosa. Não, eu vou derrotar o inimigo de vocês. E com a derrota do inimigo, eu vou destruir todas as cidades fortificadas. Cortarei todas as árvores frutíferas. Taparei todas as nascentes e cobrirei de pedras todos os campos férteis. De quem? Do inimigo. O que Deus está dizendo? Tudo aquilo que o inimigo tinha contra você, tudo aquilo que o inimigo tinha para te impedir de conquistá-lo, pode deixar comigo, eu vou destruir. Eu vou destruir. Por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que vem contra você. Irmão, nós estamos diante de uma resistência muito grande. Mas a palavra já foi liberada para nós. O diabo já está derrotado. Só que nós pegamos essa palavra e falamos aleluia, então agora eu vou descansar. O diabo está derrotado. Mas aí é que está, irmão. Esperar em Deus não é ser passivo. Eles creram nessa palavra, sim ou não? Vamos ver o versículo 20. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, às 9 da manhã, muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Deus cumpriu, não cumpriu? Veio água, não veio? Mas só veio água por quê? Por causa da palavra, certo? Mas qual foi a direção? Cave. Preste atenção. Será que eles creram na palavra? Creram, porque a água veio. Mas se eles creram na palavra, o que eles tinham que fazer? Cavar. Esperar em Deus é crer na palavra, que a água vai vir, e se preparar para receber a água. Esperar em Deus não é ficar esperando que Deus vai vir, mandar um anjo, vai cavar o poço para você, e ele vai mandar a chuva, a água vai vir, vai encher, você vai falar aleluia. Não. Está na hora da gente começar a cavar nossos poços. Não, pastor, estava tão bom assim, esperar, aleluia. Anjos, venham, peguem as picaretas, vou ficar olhando. Não. Vira para o seu irmão e fala para ele, está na hora de você trabalhar, irmão. Agora, trabalhar por quê? Não porque vamos fazer chover. Não vamos trabalhar para que Deus mande água. Não, Deus já falou que vai mandar. O meu trabalho não vai mudar a palavra. O meu trabalho vai colaborar com o cumprimento da palavra. Qual a diferença de uma igreja ativista para uma igreja que vive debaixo da palavra? A igreja ativista, ela faz para Deus fazer. Então vamos fazer vigília, vamos fazer movimento, vamos fazer congresso, para que assim alguma coisa aconteça. Qual que é a diferença de alguém que espera em Deus? Primeiro eu busco uma palavra, depois eu vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque fazer não vai mudar o coração de Deus. Lembra o que eu disse? O rei de Israel está vindo buscar o profeta, não porque ele queria, mas porque foi o outro rei que falou. Porque por ele faziam alguma coisa e voltavam para casa. Josafá falou, ei, vocês não têm profeta aqui nessa terra dos seis não? Que igreja é essa que não tem profeta? Cadê o profeta? Vamos, Deus vai nos dar uma palavra. Não vamos fazer nada enquanto Deus nos dá uma palavra. Agora Deus deu a palavra, agora vamos fazer. Deus nos deu a palavra, agora nós vamos cavar. Agora imagine, irmão, eles estão lá cavando. O texto diz que a chuva veio quando? No dia seguinte, 9 horas da manhã. Então quer dizer que eles trabalharam a noite toda. Eles não trabalharam durante o dia, eles trabalharam à noite.
Chegaram por volta de meio-dia ao profeta, de meio-dia até o outro dia, trabalhando. Agora, por que de noite? Porque a noite na Bíblia, debaixo desse contexto, debaixo de um contexto de uma palavra de Deus, aponta para o descanso. Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar no descanso. Porque não é a minha obra que vai fazer o que Deus tem para fazer. Eu só estou fazendo porque Ele falou que ia fazer. Consigo entender a diferença? Eu vou trabalhar para Deus fazer. Se eu não trabalhar, Deus não faz. Não, não é assim que nós cremos. Nós cremos que primeiro eu busco uma palavra. Deus falou, agora Ele vai me dar a direção do que eu tenho que fazer. Não é eu fazer o que eu quero fazer, porque eu acho que todo mundo está fazendo. Eu preciso ter uma palavra. Amém? Se você perguntar para as igrejas, por que hoje todas as igrejas têm um grupo de louvor com um monte de gente e todo mundo aqui cantando legal? Por que faz isso? Ninguém sabe. Porque alguém lá nos Estados Unidos fez, aí todo mundo copia. Agora tem um monte de gente, aí não tem mais púlpito, né? Lembra dos púlpitosão de madeira? Meu Deus! Aqueles monstros em cima lá. Não tem mais, agora é o quê? Tudo pequenininho. Por quê? Ninguém sabe, alguém fez. Vamos inventar, vamos copiar. Por que é church? Não sei. Virou church, agora nós somos tudo church. Onde você vai? Vou na church. Por quê? Não sei. Isso é o quê? Fazer para ter resultado. Agora é kids, né? Não é mais salinha de criança, é kids. Tem uma igreja aqui, né? Que chama Graça. Eu falei que lá as crianças chamam Kids Graça. Mas eles inverteram, né? Graça Kids, mas é Kids Graça. Por quê? Todo mundo fala kids, é kids. O que significa kids? Eu não sei. Mas estamos fazendo para ter resultado. Aqui é diferente. Nós estamos fazendo porque temos uma palavra. E aí eles cavaram a noite inteira. Não sentiram nada, não viram nada. Mas na manhã seguinte, depois do sacrifício, depois do quê? Do sacrifício. Esse sacrifício não é seu. Esse é o sacrifício do Senhor. Por quê? Porque não foram eles que sacrificaram. O sacrifício aqui apontado é o sacrifício que era feito lá no templo. Lá no tabernáculo. Pelo sacerdote. Eles estavam longe do templo. Eles estavam longe do templo. Mas o sacrifício falava por eles. Nós estamos longe do sacrifício de Jesus. Jesus morreu faz anos, né, irmão? Vai fazer 2000 anos, daqui uns 4 anos. Mas o sangue dele ainda vale para nós. Por que eu creio que Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer? Porque nós estamos debaixo de uma palavra e nós cremos no poder do sacrifício de Jesus. Eu não creio no poder do meu sacrifício. Eu não creio no meu esforço, mas eu creio que debaixo de uma palavra, debaixo do entendimento da graça de Deus, nós podemos viver aquilo que Ele tem para nós. Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele, vamos cavar, irmão? Vamos cavar? Na terça-feira, eu vou compartilhar mais com vocês sobre isso. Mas hoje pela manhã eu estava aqui orando. E o Senhor me deu uma palavra, que é a palavra de Isaías que eu vou ler com você. Mas essa semana eu estive aqui orando. E o Senhor falou muito forte ao meu coração uma palavra. Hoje é dia 1º de junho. Faltam 7 meses para terminar o ano. E o Senhor disse muito forte ao meu espírito. Por isso que, irmão, em nome de Jesus, volta lá no Gênesis do ano de janeiro. Você precisa ter fé. Porque o Senhor falou comigo que nós vamos viver em 7 meses o que nós não vivemos em 7 anos. Irmão, é só Deus, irmão. É só Deus. Nós vamos viver em 7 meses o que nós não vivemos em 7 anos. Porque agora nós temos uma palavra, nós aprendemos a descansar e vamos continuar aprendendo sobre isso na semana que vem. Mas está na hora da gente cavar. Sabe o que acontece? Não sei se eu prego sobre isso semana que vem por causa do nosso tema, mas só um contexto para você entender.
Em Israel, quando chove, ninguém vê chuva. Porque, aqui como diz o texto, o que eles viram foi água, mas não foi chuva. Por quê? Porque Israel é cercado de montanhas muito altas. E em certa época do ano, as nuvens não vêm para dentro do território de Israel. Elas ficam presas nas montanhas. E aí chove lá nas montanhas, e aí as águas descem sobre as montanhas e invadem o território de Israel. Aí você lê depois o salmista dizendo: renova no Senhor como as torrentes do Negueb. Essa chuva, nós não vemos chuva, nós não vemos vento, nós não vemos nada, mas de repente nós somos atropelados pela chuva de Deus, pelas águas de Deus. O que isso significa? Eu não preciso ver Deus fazendo, eu não preciso sentir Deus fazendo, mas se eu cavar, a água vai chegar. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Amém? Então, o Senhor disse isso comigo. Eu vou compartilhar terça-feira com você sobre isso. Mas eu quero ler com você o texto de Isaías, e aí eu termino. Peço perdão por nós termos passado do horário aí, mas preciso falar isso com você. Isaías, capítulo 54. Essa palavra veio ao meu coração enquanto eu estava aqui orando hoje de manhã. E o Senhor disse para mim que essa palavra é uma palavra para esse início desses 7 meses para nós. E eu quero pedir a você que você marque esse texto. E se possível todos os dias ore esse texto, declarando essa verdade. Porque é uma palavra de Deus para nós. Amém? Isaías 54, versículo 1 diz o seguinte: entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve um filho para criar. Irrompe, pois em canto, brade com júbilo, tu que jamais sentistes as dores do parto. Porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada, do que os filhos daquela que tem marido. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhado, jamais te sentirás humilhado, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude, e não te recordará mais da humilhação da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Essa foi a palavra que o Senhor liberou para nós. E essa palavra, ela faz alusão a Agar e Sara. Agar, a escrava, podia ter filhos. Sara, a livre, a esposa legítima, não conseguia. Mas aí vem uma palavra de Deus para ela dizendo: você vai ter filhos. E o nome dele será Riso, será Isaac. Então comece a rir desde já, porque muito maiores serão os filhos dessa que foi abandonada, no sentido de maternidade,
do que aquela que poderia ter filhos naturais. Porque os filhos que virão de ti não serão naturais, serão filhos espirituais. Agar aponta para a lei, Sara aponta para a graça. É muito fácil fazer filhos na lei. Os filhos da graça são difíceis de ser gerados, porque dependem de uma palavra. E quando a palavra é liberada, então as coisas acontecem. Só que filho não nasce de uma palavra, filho nasce de uma relação sexual. Não adianta Sara ter uma palavra, se ela não fazer cavar o poço. Agora, o texto diz que com 100 anos de idade, ela estava lá, cavando o poço dela, para mostrar que não era sobre ela, é sobre a palavra que ela recebeu. Amém? Então entenda o seguinte: nós estamos diante de um portal espiritual hoje, e eu creio, se você mergulhar nisso que eu estou te falando, nós vamos viver grandes coisas nesse tempo. Amém? Volte para Gênesis, ouça lá, 21 pregação, irmão, leia, ouça. Nós precisamos de fé, nós precisamos de fé, porque nós não estamos vendo, não estamos sentindo, mas a água está chegando. Precisamos cavar o poço. Amém? Fica de pé. Você tem um dono, você tem um Senhor, e é Ele quem trabalha por você. A palavra foi liberada, agora você precisa tomar posse. E como eu disse, por que nós podemos confiar e crer? Por causa do sacrifício. E como Deus é bom, né? Tudo se encaixa, né? Eu não lembrava, deixa eu confessar meu pecado. Eu não lembrava de Pentecostes hoje, lembrei hoje de manhã, fui lembrado hoje de manhã. E aí temos a ceia, temos o Pentecostes, temos a palavra, tudo se encaixa. Agora só falta a sua fé. Você vai encaixar a sua fé nesse negócio, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, venha pegar os elementos da ceia aqui. Você que está em casa, você chegou aí, caiu de paraquedas, né? Estávamos aqui debaixo de um mover do Senhor, debaixo de uma palavra do Senhor. E compartilhamos um pouco aqui. Espero que você receba aí na sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Comece a pedir ao Senhor agora que fortaleça a sua fé para esse tempo. Ore com sinceridade ao Senhor. Se a sua fé está fraca, seja sincero a Ele agora. Todo o cenário espiritual está pronto. Agora você e eu precisamos nos posicionar em fé. Espírito Santo, que esse tempo, que essa ceia seja um marco na nossa vida. Nós cremos, Senhor,
na palavra que o Senhor liberou para nós. Nós não estamos atrás de fazer coisas. Nós não estamos atrás de construir coisas, de aparecer para alguém. Nós só queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E uma palavra foi liberada sobre nós. Uma palavra muito maior do que nós, do que a nossa capacidade. Por isso nós te pedimos, Pai, nessa manhã, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a crer naquilo que o Senhor liberou sobre nós. Existe provisão, existe riquezas que já estão preparadas para serem derramadas sobre nós. Nos ajude a crer, Senhor. Existe segurança, paz. Nos ajude a crer, Senhor. Existem muitas vidas que já estão preparadas para serem alcançadas por nós. Nos ajude a crer, Senhor. Não precisamos ver nada. Não precisamos sentir nada. Porque já temos a palavra. Assim como Elias creu que uma pequena nuvem era a resposta do que ele precisava. O Senhor já nos mostrou essa nuvem. Agora está na hora de nós cavarmos. Dai-nos fé para isso, Senhor. Dai-nos fé para cavar esses poços, sem sair do descanso. O que para o homem é uma loucura, mas para aqueles que entendem a palavra, é uma grande verdade. A chuva não virá por causa de nós. Nós não estamos nos esforçando para fazer chover. Nós estamos nos movendo e iremos cavar esses poços, porque cremos que vai chover. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque o diabo lançará setas na nossa mente. O diabo lançará incredulidade na nossa mente. O diabo lançará vitimismo na nossa mente. O diabo tentará lançar justiça própria, condenação, culpa, não merecimento. O diabo tentará nos mostrar que somos pequenos. Mas, Senhor, que ao fazer isso, ele se depare com um escudo da fé levantado diante de nós. Que nenhum dardo maligno possa ultrapassar esse escudo. Em nome de Jesus. Fazemos isso, Senhor. Nos posicionamos em fé, pedimos ao Senhor, por causa do sacrifício de Jesus. Como nós cantamos aqui, todo domínio, todo principado, todo governo, todo trono do diabo, já está sujeitado ao governo de Jesus. Por isso nós cremos. E buscamos por isso, Pai, nessa manhã. Levante o seu pão, levante o seu cálice. Diga comigo, nessa manhã, eu acesso o sacrifício de Jesus. Todos os benefícios do corpo de Jesus, do sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz. Eu tomo posse, pela fé. Agora, eu declaro a minha fé renovada, fortalecida, para acessar tudo o que Deus tem
para mim. Eu acesso no meu corpo, na minha alma e no meu espírito um novo tempo, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela palavra do Senhor sobre nós. Que nós tenhamos fé para alcançar o que foi liberado sobre nós. Que cada um aqui, Senhor, possa experimentar da abundante graça do Senhor sobre a vida deles, em cada área, em cada aspecto. Pai, eu declaro a manifestação disso sobre nós. Que o Senhor nos fortaleça, porque agora nós temos uma palavra, e nós temos uma direção. Assim como o Senhor fez na história que nós lemos, o Senhor mandou a chuva, o Senhor deu a vitória, o Senhor deu a conquista. Nós cremos que assim é sobre nós, Pai. E assim como diz o texto de Isaías, nós nos alegramos em Ti. Nós nos alegramos em Ti, porque já é uma realidade para nós. Não precisamos sentir, não precisamos ver, porque aquele que liberou a palavra é fiel. E por causa do sacrifício de Jesus, nós já te agradecemos, Pai. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fará sobre a nossa vida nesse mês. Obrigado por tudo que o Senhor fará na nossa vida nesses próximos meses. Você consegue pela fé começar a agradecer ao Senhor agora? Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que você verá se manifestando na sua vida. Se existem áreas da sua vida que você tem buscado, comece a agradecer a partir de agora. Você já orou, você já buscou, agora só agradeça. A palavra já foi liberada, já vai acontecer. Então comece a agradecer, cante, se alegre antes de ver, porque já é uma realidade na sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que nós veremos na nossa vida financeira. Obrigado por tudo que nós veremos na nossa família. Obrigado por tudo que nós veremos, Pai, como igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque a palavra já foi liberada e o diabo não tem poder para resistir à palavra. Pelo contrário, nós avançaremos e todo principado, todo governo que se opõe a nós será destronado, Pai, por causa da palavra do Senhor que já foi liberada sobre nós, Pai. Nós te agradecemos em fé, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Volte ao Gênesis, pelo amor de Deus. Fortaleça a sua fé, que nós vamos precisar. Amém? Terça-feira a gente continua falando sobre isso. Vamos ofertar? Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe para apresentar ao Senhor, vamos selar esse momento e ao fazermos isso estamos encerrados. Em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas ofertas, as nossas sementes. Nós selamos esse tempo, Pai. Nós selamos essa palavra. Nós acessamos esse portal. E nós tomamos posse de tudo que o Senhor fará
sobre a nossa vida, nesses próximos 7 meses, Pai. Sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida financeira e sobre a nossa vida como igreja. Obrigado, Pai. Amém? Deus abençoe você, faça a sua oferta, fique à vontade e até terça-feira para o nosso alinhamento, em nome de Jesus. Você de casa, Deus abençoe você, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. A gente se encontra domingo, em nome de Jesus. Caso você queira fazer a sua oferta, aqui abaixo tem o Pix na descrição para você, ficar à vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe.